diretoria do Flamengo, que não assume erro, né? E agora teve uma outra decisão questionável. Muita gente concordou, outros não concordaram. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, hein? Seguimos na TV e no YouTube. E a diretoria do Flamengo, ela renovou por 3 anos com o Bruno Henrique. Mas isso é notícia velha, pô. Não, sim, mas agora assinou. Ah, isso já tem semanas. Não, mas assinou. Você acreditou que não tinha renovado? Isso é fake news. Você acha que já estava assinado? Então, estava acertado. Há muito tempo. Se for assinado agora, depois, pouco importa. Já estava palavrado e combinado. Mas eu posso ter uma opinião polêmica, tá? Tem uma história que parece que pode voltar atrás. Em momento alguns pensaram em voltar atrás. Isso é cascata. Isso aí é conversa fiada. Pode haver não houve uma nenhuma possibilidade nisso. de voltar atrás. Só que eu sou fã do Bruno Henrique. Pra mim é o melhor dessa geração. Não, 3 anos acho. É muito. Mas eu não gostei. É isso. 3 anos é muito. Eu acho que o Flamengo virou refém dessa geração. Não tem que ceder 3 anos para um jogador de 33 anos. Eles acabaram cedendo um pouco na pedida deles e isso foi turbinado pelo suposto interesse do Palmeiras. Eu, sinceramente, não sei se o Palmeiras pagaria aquilo que falava. Eu acho que não pagaria. Acho que foi uma pressão para o Flamengo subir a proposta. Muito estranho. Mas uma coisa... Deveriam ter bancado. Mas aquela coisa, tem que ter coragem para bancar. Olha, temos para você 2 anos. Digamos que fosse 2 anos. 2 anos para você. É isso aqui. Pegar ou largar. Quer Palmeiras, vai. Vai. Qual o problema? Que aí vai, segue seu caminho. Não, porque mas eles não têm coragem de fazer isso. É isso que eu falo. É o caso do Everton Ribeiro agora. Everton Ribeiro, 1 ano de contrato. Foi oferecido a ele. Quer mais? Aí ontem já tinha gente dizendo aí começa. É impressionante como é que os coleguinhas também dão voz a esse tipo de coisa, né? Staff do jogador está chateado porque... Chateado com o quê, meu camarada? O cara com 35 anos quase, recebeu proposta de 1 ano de contrato. Quer dizer, vai até quase 36. E não tá bom? Quer um contrato até os 50, não? Everton Ribeiro, até os 50 anos um contrato? O staff tá... Não é que você dane o staff do Everton Ribeiro, pô. Eu sou dirigente... Vem cá, o staff, você tá zangado mesmo? Então retira a proposta. Você, o Everton Ribeiro, o staff vai tudo pro inferno. Para com isso. Um jogador que já caiu de rendimento, que faz parte desse grupo aí, com essa panela, não consegue virar a página, cara. Tem medo do quê? Se ele for pro Fluminense, vai jogar boas partidas, que ele é ótimo jogador, mas ele não consegue entregar como antes. E se o Flamengo vai contratar o De La Cruz... Mais uma razão para você não ficar com o Everton Ribeiro. Já prestou serviço, cara, já foi útil. Tem uma hora que muda. O Felipe Luiz já nem deveria ter renovado. Jogou o quê? 12 partidas esse ano? Sim. Inclusive, até menos, eu acho. Inclusive falhou em alguns jogos. Contra o Fluminense ele falhou no gol de empate. Ele comete o erro no último jogo dele que surge o pênalti do gol do Cuiabá. Quanto ao Atlético Mineiro, o primeiro gol do Atlético é em cima dele. Ele não consegue acompanhar minimamente ali a arrancada pela direita ali, o Paulinho faz o gol. Porque você não conseguia mais render. Ele foi um ótimo jogador, mas não tinha mais condições. Aí ficou mais 1 ano ainda no Flamengo jogando, porque eles renovam. O Everton Ribeiro vai ser a mesma coisa. Estão dando a ele 1 ano de contrato. O staff está magoado, está zangado. Quer dizer, que você dane o staff, cara. É 1 ano, pegar ou largar. Não quer, paciência, segue. Aí eles têm medo do quê? Amanhã o cara vai jogar em outro clube, aí um dia ele faz um bom jogo contra o Flamengo. Viu? O Flamengo abriu mão. Cara, que se dane. O Palmeiras não ficou choramingando a saída do Felipe Melo. Ele ganhou da Libertadores. Paciência, sucesso dele. Sorte para ele, que seja feliz. O Palmeiras seguiu a sua própria vida. E é assim que tem que ser. Ainda estão dando 1 ano pro cara. Depois de uma temporada fraquíssima que ele fez, agora 2023, estão oferecendo 1 ano. Se for fazer uma análise técnica, essencialmente técnica, nem renovação seria oferecida ao Everton Ribeiro. Pelo que ele não jogou esse ano. E não é um jogador barato. Tem que pensar nisso. Porque o torcedor acha assim, vai renovando, a folha de pagamento do Flamengo já é uma coisa absurdamente alta. Ela foi inflacionada nos últimos anos com renovações de contrato, algumas assim, meio loucas. Então, se vai fazer o investimento, por exemplo, no De La Cruz, mais uma razão para não renovar com o Everton Ribeiro. Mas eles ficam nessa coisa, eles têm medo, eles não têm coragem de abrir mão de certos jogadores. Eles não têm coragem, os dirigentes. Eles acham que o cara vai para um outro clube e pode jogar bem. Não, vai acontecer. Mas você vai contratar outros caras que vão jogar bem pelo Flamengo. E que vão tentar levar o time a conquistas. É assim que funciona, ou deveria ser assim, né? Ô, Bruno, eu acho, tá? Eu concordo totalmente com o que o Mauro falou. E eu já falava aqui, às vezes até criticado, respeito o Bruno Henrique. Gente, respeito total ao passado do Bruno Henrique. Pra mim virou ídolo imortal do Flamengo. Pra mim foi o principal jogador dessa geração. Agora, não dá pra gente achar normal, Bruno, que o jogador com 33 anos feche o melhor contrato da sua carreira. O melhor contrato da carreira do Bruno Henrique acaba de ser fechado com 33 anos. O cara vai ganhar
quase 2 milhões de reais por mês até os 36. A gente está falando de um jogador que com 34, 35 e 36 anos, ele vai ganhar 2 milhões de reais quase por mês no Flamengo. E detalhe, um jogador que passou por uma cirurgia gravíssima nessa temporada. Já falamos com médicos aqui, ortopedistas, que deixam claro, principal causa de lesão são as lesões anteriores. Ou seja, há uma grande possibilidade, probabilidade do Bruno Henrique ter mais lesões nessas temporadas. Pode ser que ele jogue muito por 3 anos e aí vai ser fera? Pode. Mas não é o mais provável. E aí você fica refém de jogador, porque o Flamengo está completamente refém dessa geração. E é como o Mauro lembrou, agora vai aumentar a pressão do staff do Everton Ribeiro e vai aumentar a pressão do staff do Gabigol. Sim. Porque o Gabigol pediu lá a renovação por 4 anos e 2 milhões de salário. Se o Bruno Henrique renovou, a gente quer também. Sim, é isso, concordo. Eu acho o Bruno Henrique um excelente jogador, voltou bem da lesão, né? Havia essa dúvida, uma lesão grave, ele voltou bem, ele teve bons momentos na temporada. Jogador histórico do Flamengo, mas 3 anos pela idade, pelo histórico de lesão, realmente é um contrato muito longo, é muita coisa. Eu não faria esse negócio, né, por 3 anos, por 1, vai no máximo 2, acho que o ideal seria até 1 ano. Que é uma coisa natural que acontece em muitos times da Europa, e cabe ao jogador querer ou não. Alguns voltaram ao Brasil, como o Felipe Luiz, teve isso, a saída do Willian do Chelsea também foi por isso, que depois dos 30 eles começam a oferecer contrato de 1 ano. Mais 1 ano, a gente quer que você fique mais 1 ano, aí se no meio dessa nova temporada sentir que o cara ainda tá bem, você conversa, vamos ficar mais 1 ano, tá legal, você tá bem, você tá feliz aqui, você tá bem, então vamos fazer mais 1 ano, vamos embora. Mas um contrato longo assim, eu acho que tem um risco grande assim. Bruno Henrique, como eu falei, voltou bem, mas também termina o ano, vai no máximo ali disputando a posição com o Luiz Araújo. Ele não termina o ano como um titular absoluto, apesar de ter tido bons momentos. Teve um momento que ele era até o melhor jogador ali do ataque do Flamengo, mas teve uma queda também. Aí com o Tite, o Cebolinha virou titular e o Luiz Araújo, e aí teve alguns jogos que o Tite colocou o Bruno no lugar do Luiz Araújo, ali pelo lado direito. Então, acho que 3 anos é muita coisa. Eu ofereceria uma renovação a ele de 1 ano, estourando 2, mas 3 anos é muita coisa. Pé, não quer falar dessa situação do Bruno? Eu acho que... E outra, você acha que o Palmeiras pagaria? Eu acho que foi pura jogada do Palmeiras para o Flamengo aumentar essa proposta. E o Flamengo caiu. Ou caiu, ou também interessa para o Flamengo fazer essas propostas mirabolantes. Né? Tem isso também. Para além de contratar alguém é duríssimo. Para além de contratar alguém mais velho ainda. E tem outra, pode interessar muita gente também esses contratos gigantescos aí do Flamengo, Piperno. Quantos jogadores o Palmeiras contratou em 2023? 2. Arthur e Richard Rios. Então, 2. Será que alguém acha que o Palmeiras vai dar um caminhão de dinheiro para ter o Bruno Henrique por 3 anos? Não, né? Quer dizer, tem muito de fantasia nisso. E eu acho que esse tipo de... A gente falou um pouco que relação de dependência que se cria com esse tipo de jogador é uma coisa ruim para as finanças do clube. Quer dizer, porque às vezes o torcedor acha que o jogador que já está lá e renova contrato, esse não custa dinheiro, que o que custa dinheiro é só aquele que vem de um outro clube, aquele que é um recém-contratado. Não é assim. Quer dizer, esses jogadores são muito caros. E veja, há um negócio no futebol brasileiro que eu acho engraçado que... eu brinco, que é o fator Kusevich. O Kusevich, zagueiro chileno que jogava no Palmeiras. Então. Aí um dia, enfim, num belo dia, chega uma proposta do Curitiba para o Kusevich, que vinha sendo convocado para a seleção do Chile, mas era reserva do Palmeiras. Muito bem. Aí o jogador aceita, porque ele argumentou que lá no Curitiba ele ia ter a chance de jogar mais vezes. Lindo! Foi lá e jogou, e vai jogar agora a Série B. Então, o que é melhor? Um jogador ficar num gigante, ficar num grandão como é o Flamengo disputando posição, ou correr o risco de ir para um clube de menor prestígio, que eu nem sei se vai pagar tanto, mas no qual ele não vai efetivamente disputar mais nada. Então tem isso também. Então se o jogador quiser ficar com charminho, olha, eu tenho uma proposta de não sei quem para ir embora, ótimo, que seja feliz, seremos sempre gratos aí pelos ótimos serviços prestados, mas... as finanças do clube não permitem, né, um salto desse tamanho. Então, eu acho que 3 anos é sabe, a típica renovação de quem não está lidando com o seu dinheiro.
Quer dizer, vai lá lidar com o dinheiro do clube como se fosse seu. Eu acho que aí é realmente algo, uma ação de uma diretoria perdulária. Veja, o Grêmio tem um caso parecido. O Grêmio, nem digo, por exemplo, de muito gasto, mas de apego a velhos ídolos. O Grêmio tem até hoje, lá no elenco, a dupla Kahneman e Jeromel, que foi a dupla campeã da Libertadores de 2017. Né? Ou pelo menos, eles ficaram agora até o final do campeonato. Acho até que isso vai ser desfeito agora. Quer dizer, olha, eles são ídolos, eles são importantes, o Grêmio ganhou Libertadores, foi a outras 2 semifinais com eles, ganhou a Copa do Brasil, lindo. Mas o que eles podem oferecer para o Grêmio hoje? Quer dizer, então, o fato do Grêmio ter aí, como lembrou o Mauro aqui no começo do programa, a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro passa muito por escolhas ruins de jogadores para jogar essa defesa. Olha, o Grêmio trouxe o Reinaldo, o Grêmio trouxe o João Pedro, né? O Grêmio manteve esses zagueiros, o Grêmio trouxe, aliás, já tinha lá o zagueiro que era de São Paulo, Bruno Alves. Então, veja a qualidade de defensores que o Grêmio manteve no elenco. Quer dizer, o Grêmio já, assim, eu sempre falo isso, quer dizer, o Renato, um técnico de quem eu vejo virtudes, mas o Renato acha que ele tem uma espécie de um toque de Midas, especialmente para lidar com um jogador de defesa. O Renato, o que ele arruma de jogador ruim, ou então de jogador velho para jogar em defesa dele, é um negócio espantoso desde os tempos em que o Grêmio ganhou a Libertadores. O Grêmio ganhou a Libertadores com o Léo Moura de um lado e o Bruno Cortez do outro. Pô, olha, ganhar uma Libertadores com o Bruno Cortez, eu diria para você que dá muita sopa pro azar. Mas por que não foi para o mercado para trazer um jogador melhor? Então, às vezes, o Flamengo com o Bruno Henrique, o Corinthians com vários jogadores veteranos, o Grêmio com a sua dupla de zaga já sênior, parece que eles têm assim uma... eles se eu acho que entendem, exato, enfim, devedores, que acham que esses velhos ídolos são credores ad eternum. Não é assim. E outra, pode ser assim. Uma hora tem que começar a ser questionado, Mauro, essas negociações mirabolantes do Flamengo. É muito valor, assim, acima da média do futebol brasileiro. É muito valor que o torcedor pode, sim, questionar, pode desconfiar. Por que os valores do Flamengo são sempre mais altos, muito mais altos? Por que os treinadores que são contratados pelo Flamengo sempre têm multas rescisórias de 10 milhões, 15 milhões? Porque é o dinheiro do clube. E parece que nessa gestão não está sendo feita uma boa gestão financeira. É claro, o Flamengo, eles pegaram o Flamengo equilibrado financeiramente, eles não estão quebrando o clube, mas eles estão gastando dinheiro de forma muito errada. Financeiramente, ao contrário, né? Aí a gente tem que ser realista. O Flamengo, na gestão do Landim, aumentou pra caramba o seu faturamento. Mas ele não tinha dívida. O Flamengo fatura muito mais do que na gestão anterior. Mas a gestão anterior tirou dívida, Mauro. A gestão anterior tinha esses caras todos, né? Eles estavam todos lá. Eu sei. O plano é deles. Eu não estou falando a favor de gestão nenhuma. Não vamos colocar que azeitona na empada alheia. Esses caras... Mas também não dá para valorizar sempre esses caras. Deixa eu terminar. Vamos com coisas diferentes. A gestão... Eles queimam dinheiro. Posso falar? Pode, mas... Deixa eu falar. Então você fala, eu fico aqui ouvindo. Não, tá bom. Eu quero terminar um raciocínio, não consigo. Não, mas tá bom. Então termina o raciocínio. Mas o Eduardo Bandeira de Melo, ele equilibrou, pô, a finança do Flamengo. Bandeira de Melo nunca administrou nada, era funcionário do BNDES. Quem montou esse negócio foram os caras que estavam lá e outros que continuaram com ele quando houve a cisão. Então o plano não foi do Eduardo Bandeira de Melo, não foi ele que sentou e traçou um plano de recuperação financeira. Isso é uma fantasia que a gente, como jornalistas, temos a obrigação de esclarecer. Ponto. A parte financeira não é um problema, o Flamengo está faturando cada vez mais. O Flamengo vai faturar 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 300 esse ano sem ganhar nenhum campeonato. A questão é como se gasta mal. E as contratações são caras porque o Flamengo é o único clube que vai na Europa e conta um Cebolinha, pega um Gerson e contrata jogadores assim. Por exemplo, um Gabigol, um Pedro. E claro que aí vai ser muito mais caro. Quantos jogadores do Palmeiras contratou na Europa? O Tabata custou 6, 7 milhões também. Foi barato? Já mandaram embora. Dá para comparar o Tabata com esses nomes que eu falei? Claro que não. Mas também quando foi lá fora pagou caro. É caro. Quanto custou agora o Aníbal Moreno? Cerca de 7 milhões e pouco, com bônus, sei lá mais o quê. É barato? Também não é barato. Mas o Palmeiras trabalha numa faixa de investimento. O Flaco Lopes, 10 milhões de dólares, segundo a imprensa argentina. Também não é barato. Só que o Flamengo é o único clube que ele vai na Europa buscar esses jogadores. São caros. Evidentemente são caros.
A questão que eu acho é discutir alguns investimentos que são, de fato, para lá de questionáveis, especialmente os contratos com multas altas, que é uma coisa que não dá para entender. Por que você, quando faz um contrato com o Vitor Pereira, que era um técnico desempregado, você aceita uma multa tão alta? Olha, eu tenho uma oportunidade para você, Vitor Pereira, treinar o Flamengo. Você quer? O salário é esse aqui. Mas a multa vai ser uma multa baixa. Se você quiser ir embora amanhã para Portugal, para a Europa, você vai. E se eu também quiser te mandar embora, eu vou te mandar embora. Ah, sim, eu não quero. Então não venha. Ô, São Paulo, olha, a multa que eu tenho para você é uma multa baixa. O São Paulo estava desempregado. Ah, mas assim eu não aceito. Então não venha. Simples, contrata outro técnico, pô. Dane-se. O Flamengo já chegou a 50 milhões de reais. Eu acho que esse ponto tem que ser discutido. Agora, a gestão do clube financeiramente não é o problema do Flamengo. Pelo contrário. A questão é, muitas vezes, a má utilização do dinheiro no futebol. Agora, mas o pior não é o dinheiro. É a má gestão do futebol. O Cebolinha, outro dia, era uma porcaria, um mau negócio. Agora, titular do time, todo mundo ama o Cebolinha. Ele nunca foi um mau jogador. Custou adaptar por uma série de problemas que acontecem, entre eles as trocas constantes de treinador. Ele, quando foi contratado, no ano passado, era o Paulo Souza, né? Aí depois entrou foi no começo do ano passado, o Paulo Souza chegando, quando foi o Cebolinha. Depois do Dorival. Aí depois entrou o Dorival. Aí depois entrou o Vitor Pereira. Aí depois entrou o Sampaoli. O Sampaoli encostou ele. Ele não jogava quase, era a última opção do ataque. Aí chegou o Tite, deu uma confiança para ele, sabe trabalhar com o jogador, já foi técnico dele na seleção, e ele começou a jogar bem de novo. Entendeu? É isso. Ele teve até momentos bons no começo da temporada com o Vitor Pereira. O Pulga, nossa, esse cara não joga nada, não sei o que é uma outra coisa, dá ouvido para a rede social. E o cara é um bom jogador. Nessa temporada foi o melhor do Flamengo. Por que ele não jogou? Ele estava machucado. O Dorival não teve culpa, não usou porque estava machucado. O Vitor Pereira não usou porque ele se machucou no jogo com o Botafogo lá em Brasília. E ficou várias semanas, meses parado. Quando ele começa a ter condições de jogo, é na gestão do Sampaoli, que aí o escala. Que o Sampaoli já conhecia o jogador. Nada a ver, ele escalou porque estava disponível, os outros não tinham jogador. Porque se botar o Pulga para treinar, o cara no treino vai ver, pô, esse cara aqui, eu vou usar esse cara. Só um técnico maluco vai usar o Thiago Maia e não vai usar o Pulga. Estou errado? Mas o cara está machucado. Então, acho que o problema não é gestão financeira. O problema é o dinheiro mal utilizado. A gestão financeira é boa, a gestão administrativa é boa, o clube gera muito dinheiro, mas o futebol não sabe aproveitar esse dinheiro, porque a gestão é ruim. E os salários estão inflados, alguns acordos são sem sentido, esse do Bruno Henrique está errado, 3 anos é muita coisa. Acho que oferecer mais um ano para o Everton Ribeiro também é coisa sem nexo. E a contratação do De La Cruz, com essa disposição de pagar 16 milhões de dólares à vista, que é a única maneira, a priori, que o River liberaria, que foi uma informação que a gente trouxe até um mês, aí essa semana alguém requentou aí começaram a falar disso de novo, a gente já fala isso há um mês, né? Também é algo para se pensar, porque vai comprometer boa parte da receita, porque nenhuma dessas contratações é feita à vista, tudo é a prazo. Ao colocar tamanho volume de dinheiro em um jogador à vista, obviamente você vai ter menos recursos para outras contratações, porque você tem que dar um sinal, você tem que chegar com algum dinheiro. Então, esse é um ponto também que eu acho que é muito discutível. Ainda mais agora que o Demicheli... Ontem o River foi eliminado da Copa da Liga pelo Rosário Central. Numa situação bizarra, né? Perdeu os 4 pênaltis que bateu. Foi 0-0, disputa de pênaltis, semifinal, errou os 4. E o mais irônico, né? Um perdido pelo Piti Martinez e o outro perdido pelo Lanzini. Os dois vieram do banco e perderam pênaltis. Eles foram as contratações para Libertadores, que acabaram nem jogando porque o Internacional despachou o River. O River Plate... talvez esteja precisando de dinheiro, porque não faturou o que imaginava na Libertadores e agora acabou de ser eliminado de um torneio que ele poderia ser campeão. Então, talvez seja mais razoável procurar os caras e conversar. E ontem o técnico Demicheli deu um sinal. Ele falou que há um compromisso de negociar o jogador. O que é compromisso é com quem? É com o De La Cruz, para ele poder seguir o caminho dele, ganhar mais dinheiro e tal, e com o time que detém a maior parte dos direitos, que é o Liverpool de Montevidéu. O contrato é com o River Plate, mas entre eles tem lá o acordo que mantém 70% com o time uruguaio. Esse é o compromisso. Envolve mais gente, não é só o jogador. Então, diante disso, talvez seja até mais razoável que o Flamengo procure o River e tente uma negociação. Talvez o River não esteja, nesse momento, em condições de falar, eu só vendo à vista, paga multa ou nada. Até pelo desejo do jogador de sair, o staff do jogador, o staff já conversou com o Flamengo, já teria até um contrato já alinhavado, uma ideia mais ou menos já esboçada de quanto ele vai ganhar, essa coisa toda. E certamente vai ganhar mais aqui do que lá na Argentina. Então, acho que tem todo um contexto aí, de saber também agora, por exemplo, saber usar esse poder de fogo que tem e, de repente, ao invés de chegar à vista, fazer um acordo. Vou pagar tanto agora, tanto depois. Que o pagamento é ao River. E aí o River repassa para o Liverpool aquilo que cabe ao Liverpool. Se não repassar, o Liverpool vai na FIFA. Aí é a briga deles lá. O Flamengo não paga o time uruguaio. É importante explicar isso. Então, acho que a questão é a falta de gestão do futebol. Na parte financeira, ao contrário.
O clube está faturando cada vez mais. Cada vez mais. E nessa gestão, eles demonstraram mais capacidade de alavancar a receita, na minha opinião, do que na gestão anterior. Que era uma gestão que tinha um pensamento pequeno. Que gostava de jogador ruim. Que tinha jogador, entre aspas, protegido. Lembra? É uma mentalidade muito pequenininha para um clube com tanto dinheiro. Essa gestão tem mais ambição, mas não sabe fazer as escolhas. O Flamengo quer venda de jogador. Venda de jogador, arrecadação de estádio, propaganda no uniforme, direito de televisão de transmissão, sócio-torcedor. Porque gasta muito. Aliás, no caso específico do Flamengo, a coisa mais fácil do mundo é responder essa pergunta. Qualquer pessoa minimamente alfabetizada acessa o site flamengo.com.br/transparência. Lá tem balanços anuais e balancetes trimestrais detalhadíssimos. Inclusive, eles explicam, sempre foi assim, desde os tempos do Bandeira de Melo. O percentual de cada jogador, pertence a quem, quanto custou, tem tudo lá. Então, quem quiser, aquela pergunta cretina de onde vem o dinheiro, que tinha em alguns programas de televisão aqui em São Paulo, é só o cara ir lá e olhar. Olha lá, pô, vai lá e olha. Entendeu? Porque quando houve isso, houve muito incômodo de setores por aí, né? Como pode isso? Vai lá e olha.